discussão começou com uma pergunta feita se a Câmara Municipal tinha, portanto, proposto certas e determinadas situações que seriam pertinentes para o seu Conselho ao Governo Regional. Foi a pergunta objetiva. Na sequência dessa pergunta surgiu uma série de intervenções que temos que respeitar, compreender, nem sempre aceitar, respeitar, mas nem sempre aceitar, mas de forma objetiva. O que foi pedido à Câmara e que nós, fazendo o nosso trabalho de casa, com os poucos meios que nós temos, somos a Câmara mais pequena da Autónoma da Madeira, meios técnicos e humanos, somos muito poucos. Aliás, ainda melhorei, quando eu cheguei à Câmara nem um jurista tinha, nem um engenheiro tem, agora já tem, que fez um concurso para ter. Tínhamos os funcionários entregues a si próprio do Aquário da Madeira, porque que ainda estavam internalizados, quem fez a internalização dos funcionários do Aquário da Madeira foi eu quando cheguei à Câmara. Portanto, a Câmara estava à deriva após 40 anos de gestão do PPD-PSD e que o Walter Correia foi o presidente que me antecedeu. Portanto, em relação e respondendo à forma objetiva que o Marco Caldeira perguntou. E houve um pedido de relatório detalhado das ocorrências verificadas durante a intempérie que assolou a região autónoma da Madeira durante esta semana. E esse relatório, esta semana foi de 26 a 4 de março de 2018. Esse relatório foi feito com o esforço do Executivo da Câmara, do vereador responsável e toda a sua equipa, que foi para o terreno, juntamente com mais elementos da Câmara, tentando rapidamente fazer o relatório para mandar para o Governo. Até hoje, resposta zero. Em relação a outra situação, a intervenção no leito do Ribeiro Cágado no Seixal. Portanto, a intempérie acontece, a Câmara mostra interesse em resolver o problema e está a trabalhar para resolver esse problema. No entanto, pedimos ajuda ao Governo Regional, porque sabemos que nós não temos meios técnicos para uma intervenção profunda no leito de uma ribeira, com a dimensão, por exemplo, neste caso do Ribeiro Cágado no Seixal. Pedimos esse apoio, até hoje, zero. Depois, tivemos esta derrocada no sítio do Portal no Seixal. Por acaso, estamos sempre no Seixal, portanto, em relação à intempérie foi transversal. A verdade é que, quando se soube que a Câmara, a pedido dos agricultores, do Conselho do Portonês, propriamente da Freguesia do Seixal, tinham lá terrenos, que vieram ter à Câmara, pedindo ajuda para que nós pudéssemos executar ou ajudar a recuperar os terrenos que foram destruídos pela intempérie. Rapidamente, Walter Correia, com a anjo da guarda, que é deputado da Assembleia Legislativa Regional, antigo Presidente da Câmara, reúne com os agricultores para que ia resolver o problema. E, a partir daí, quase que a Câmara, naturalmente, se o Governo ia assumir as suas responsabilidades, porque o Conselho do Portonês é da região autónoma da Madeira, como são os outros conselhos da região, naturalmente a Câmara, que já até tinha contratado um topógrafo para fazer o levantamento do terreno, que já tínhamos feito contactos nesse sentido, estávamos já a pensar em quem é que poderia eventualmente acudir àquela situação. Aparece o senhor vereador, ou o senhor ex-vereador, agora deputado da Assembleia Legislativa Regional, a querer dizer que ia resolver o problema. Naturalmente, aqui faltou aquilo que tem acontecido sempre, que é o diálogo entre o Governo para com a Câmara. Há um tratamento discriminatório entre o Governo para com as câmaras. Mas isso eu vou deixar para daqui a pouco. Respondendo de forma objetiva, qual não é o nosso espanto? Qual não é o nosso espanto? É mais ou menos como o túnel do Ribeiro Delgado, que era para ser executado no ano passado. Como não executaram, vêm a jogar a areia para a cara das pessoas, neste caso para os ministros do Portonês, e atenção, que não passam só ao ministro do Portonês, passa lá toda a gente, não só de toda a região autónoma da Madeira, como aqueles todos que nos visitam, e que infelizmente, como eu disse, já houve uma senhora do São Vicente que faleceu lá. Eu já era Presidente da Câmara quando isso aconteceu. Vem dizer que agora vão fazer um estudo de impacto ambiental, depois de ter retirado, para justificar, porque retiraram a obra do PIDAR, portanto, foi uma obra que estava prevista e executar o ano passado por parte do Governo Regional. Em relação ao pedido de informação, de recuada no sítio do Portal Seixal, portanto, resumidamente, fomos confrontados com o FIS.
a dizer, meus amigos, essa responsabilidade não é nossa, essa responsabilidade e a localização da situação é neste caso, dos proprietários dos terrenos. Portanto, a gente sai dessa situação. É este governo que nós temos. É um governo que tem 2 pesos e 2 medidas na região autónoma da Madeira. Tem um peso e uma medida para os amigos, estejam no Porto Mesmo ou qualquer concelho. E tem uma medida para as câmaras da mesma cor política em detrimento das outras. É vergonhoso aquilo que acontece diariamente. É penoso. Eu, como tinha prometido, depois de resolver o problema do Porto do Portonês, eu queria resolver o problema do Porto do Seixal em relação à infraestrutura. Estamos neste momento a recuperar as arrecadações para os pescadores e queríamos também resolver esse problema que era premente, que estávamos sempre a ouvir e exclamações com muita justiça por parte dos pescadores para terem melhores condições no Porto do Seixal. Sempre disse que ia fazer. A verdade é que eu pedi uma reunião, porque eu não posso fazer obras naquilo que não é meu. Eu tenho que ter uma reunião, neste caso com a Associação de Portos da Região Autónoma da Madeira, a PRAM. Não estava agendada, não posso precisar qual foi o dia, se calhar se procurar até encontro aqui, até toda a correspondência, porque às vezes é melhor estar preparado e demonstrar, porque se alguém tiver dúvidas daquilo que eu estou a dizer, eu tenho documentos, portanto não falta cor. E então, qual é o nosso espanto? Reunião reunião marcada para as 3 da tarde, ao fim da manhã, 11 da manhã, salvo erro, a sermos informados que, quando se tinha pedido essa reunião, para exatamente falar de assuntos em relação às infraestruturas portuárias do concelho, em que incluía, claro, o Seixal, onde nós queríamos resolver os problemas que estavam lá latentes e até dar conhecimento que íamos fazer a recuperação das arrecadações, mas também algumas situações em relação ao Porto e um novo nicho de mercado que está a aparecer, que é as embarcações náutico-turísticas, empresas, estou aqui, fruto também de uma iniciativa nossa do Empreende Mais, que fez com que empresas viessem para aqui para o nosso concelho para dinamizar as atividades náuticas e ligadas com a natureza. A verdade é que tínhamos essa reunião agendada com a senhora doutora Paula Cabasso, de manhã, e a senhora, à tarde, às 6 da tarde, até tínhamos contactado alguns empresários nesse sector para estar presentes, para eles próprios dirimir com a senhora aquilo que pretendiam. Somos confrontados com o telefonema. A senhora secretária, aliás, acho que essa senhora foi despedida publicamente pelo Presidente do Governo Regional, e se calhar agora é das poucas coisas que eu concordo com Miguel Albuquerque, foi despedir essa senhora em público, porque de facto essa senhora não tem princípios, não respeita o poder local. Porque uma pessoa que tem uma reunião agendada para as 3 da tarde, com o Presidente de uma Câmara, e que depois desmarca às 11 da manhã, para depois à tarde estar reunida com o deputado do PSD, e com as pessoas que eu tenho indicado, é vergonhoso. E isto é a realidade, não é só no Portonês, é no Portonês e em toda a região autónoma da Madeira, onde as câmaras não são da mesma cor política. Isto é um facto objetivo e concreto. E se for mentira, volta a Correia que diga se não teve ou não nessa reunião na parte da tarde. Eu peço naturalmente